Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre população no Brasil, parte 1, tá bom? Então, para que a gente entenda como funciona a população do Brasil, a gente vai entender como é calculado esse número, tá bom? Então, através de estatísticas, de pesquisas, é possível saber quantas pessoas vivem em um determinado lugar de um país, de um estado. Então, a demografia é a ciência que engloba a dinâmica e a estrutura da população, com base em dados estatísticos. Essas informações auxiliam institutos e órgãos governamentais a planejar e a executar medidas sociais e econômicas muito importantes para a população. Então, essas informações sobre desigualdades sociais são levantadas por meio de centros demográficos. Então, em nosso país, o censo demográfico é realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE. Bom, o Brasil, gente, teve várias contribuições na questão da população, da formação da população. Então, várias etnias, vários povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Aqui eu coloquei nesse quadro a distribuição da população do Brasil pela cor da pele, certo? Então, ainda há uma desigualdade muito grande, como vocês podem ver, né? Em sua maioria, a gente tem aí brancos, que são predominantes, mas esse quadro que eu fiz aí foi um quadro de 2010, tá certo? Com certeza esse quadro já foi bem mais atualizado. Então, veja só, antes das chegadas dos colonizadores, a gente tinha aqui uma influência muito forte, que era a influência indígena. Depois, tivemos contribuição dos europeus. Em sequência, a gente teve aí os povos africanos, que com essa mistura, criou aí o povo brasileiro. A população que é considerada branca tem aí como descendentes, em sua maioria, os europeus, que chegaram aqui no Brasil e que são considerados colonizadores, tá certo? Além do IBGE, também existem outras pesquisas que são feitas através de universidades e também institutos públicos e privados. Então, esses levantamentos fornecem muitas informações sobre a população, como a quantidade de habitantes por sexo e por idade, profissão, rendimento das famílias, moradia, escolaridade, saúde e condições de vida, né? Entre vários indicadores apresentados, destacamos aí a população absoluta, que se refere à quantidade total de habitantes de um determinado município, região, estado ou país. Então, a partir desse conhecimento, é possível concluir se o lugar é muito populoso ou não. Dividindo o Brasil por grupos, se a gente for falar aqui dos grupos de africanos no Brasil, a gente pode considerar que entre o século XVI até o século XIX, cerca de 4 milhões de negros foram trazidos para o Brasil. Como eu não poderia deixar de falar, que a consciência de raça e cor não é a cor da pele que acaba definindo o grupo que cada pessoa pertence, mas sim a consciência e a posição que cada uma dessas pessoas assume diante da sociedade. Vamos entender um pouquinho sobre o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo ou crescimento natural é expresso pela taxa de crescimento, que é a subtração da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade, certo? Então, vai pegar aí, os nascidos, e vai subtrair pela taxa de mortalidade. Então, aí a gente vai ter o resultado do crescimento vegetativo do país, do estado, da região em que está sendo pesquisada. Aí aqui eu coloquei alguns fatores que contribuíram para a queda da taxa de natalidade. E também da taxa de mortalidade, tá certo?
Esse slide que vocês estão vendo agora é um resumo do que eu falei no início do vídeo, tá bom? Peço que vocês possam anotar as informações importantes no caderno, porque aí fica uma coisa mais segura. Bom, prosseguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre a população absoluta e a população relativa. O que é a população absoluta? É a população total de um lugar. Exemplo, Brasil, né? A população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, aqui eu coloquei como é que é feito esse cálculo de densidade demográfica para a gente saber quantos habitantes a gente tem ali por quilômetro quadrado. Nesse mapa que vocês estão vendo, a gente tem aí, né, pontos onde existe uma maior densidade demográfica, ou seja, uma maior população, né? E essas regiões mais claras são lugares menos habitados. Então, quanto mais escura é a região, mais pessoas existem morando nesse determinado lugar. Ou seja, a densidade demográfica é maior. Outra questão importante também é a questão da pirâmide etária entre homens e mulheres. Aqui eu coloquei para vocês, né, a faixa de idade e coloquei aqui, né, homens e mulheres dentro dessa faixa de idade, quem está vivendo mais. Geralmente as mulheres, na estatística, tendem a viver mais do que os homens. Esse mapa faz menção a outro tipo também de pesquisa que é feita no Brasil, que é a taxa de analfabetismo, tá certo? Então, aqui a gente tem os estados, os lugares que possuem uma maior incidência de analfabetos, que também é bem importante para o desenvolvimento do país. Bom, aqui eu tenho a população, né, economicamente ativa, e eu quero trazer para vocês, né, os setores que a gente tem dentro do nosso país. Então, a população economicamente ativa no Brasil, né, ainda que se refere à estrutura, é possível analisar uma população com base na relação dos setores das atividades econômicas. Por exemplo, a gente pode identificar a parcela da população que exerce atividade remunerada e aqui está procurando inserção no mercado de trabalho, que são os jovens, né? Essas pessoas representam aí a capacidade produtiva de um país, ou seja, a população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que podem atuar no mercado de trabalho, tanto por idade como também por experiência de trabalho, ou seja, existem pessoas que nunca trabalharam, mas que estão com a idade, digamos que propícia para receber aí o seu novo emprego, o seu primeiro emprego. A gente possui 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Começando pelo setor primário, ele reúne as atividades produtivas ligadas à agricultura e à pecuária, ou seja, a extração dos alimentos, né, a matéria-prima. O setor secundário já abrange aí as indústrias e também a construção civil, que também gera emprego, por sua vez. Em seguida, nós temos o setor terciário, que é composto pelas atividades ligadas à prestação de serviço, como profissionais liberais, professores, advogados e também pelo comércio. Então, esse setor é o que mais emprega trabalhadores e também requisita qualificação para a realização dessas atividades, tá certo? Então, é importantíssimo a gente saber diferenciar esses 3 setores econômicos. Bom, aqui eu tenho um gráficozinho, né, que mostra a expectativa de vida da população brasileira. Mundialmente falando, a expectativa de vida ela está aumentando, né? Então não é diferente no nosso país. Então estima-se que as pessoas vivam mais de agora por diante, né? Então aqui eu coloquei esse gráfico para vocês
as regiões, o que cada uma indica, e para ficar mais fácil, para que vocês compreendam. Outro processo importante que a gente tem que entender é o processo dos movimentos populacionais. Existe uma movimentação populacional dentro do próprio país, onde pessoas de um estado passam a morar em um outro estado, né? E existem N questões que podem levar esse tipo de imigração, tá bom? Então, primeiro, o que é imigrar, né? O ato de imigrar é complexo e envolve desejos e sofrimentos e esperanças. Então, ao longo da história, muitas pessoas saíram dos seus locais nativos para uma melhora de vida em um outro estado do país, né? Eu não vou me estender aqui a fora do país, porque a gente vai focar apenas na questão da imigração do Brasil, tá bom? O processo de imigração, gente, ele vem de muitos e muitos séculos atrás. Então, até hoje, é possível a gente ver esse processo acontecer por várias questões. Migrações que são forçadas, migrações que são espontâneas, migrações externas e internas. As migrações forçadas, geralmente, é aquela que a pessoa é forçada para sair do seu local de origem por motivo de alguma guerra civil, enfim, algo de força maior. Ou seja, a pessoa não está desejando sair, mas precisa sair daquele lugar com urgência. Já a imigração espontânea é quando a pessoa deseja realmente sair do seu local de origem e morar em um outro estado, um outro local. Migrações externas são aquelas migrações que vêm de um país diferente do nosso, ou seja, uma pessoa que sai, digamos, de Portugal e vem morar no Brasil. E essas migrações internas, elas se referem àquelas pessoas que se movimentam, transitam, né? Ou seja, ela é o resumo dessas migrações, que pode ser tanto forçada como espontânea, tá certo? Sendo que ela só funciona internamente, ou seja, dentro do próprio país, tá certo? Essa migração externa é quando alguém sai de um país diferente do nosso e vem morar aqui, e a interna, ela movimenta as pessoas de um estado para o outro, apenas. Bom, a seguir vocês vão ver a definição dos dois tipos de migrações, que eu quero que vocês deixem bem fixados aí na mente de vocês, que é as migrações internacionais e também as imigrações nacionais, tá bom? O que é importante que vocês saibam é que esse processo de imigração, ele acaba também alterando a contagem, né, populacional de determinado estado ou até mesmo do país. Porque quando acontece aí essa migração, consequentemente vai mudar o cálculo populacional. Então, vocês viram aí as migrações internacionais e aqui eu coloquei uma explicação das migrações internas para que vocês entendam. Então, é isso aí, pessoal. Basicamente, né, a gente vai ver um pouco mais sobre população do Brasil, porque, na verdade, a gente tem 2 capítulos para estudar sobre o mesmo conteúdo. Então, eu tentei não deixar esse vídeo tão cansativo, para que a gente pudesse aí aproveitar um pouco mais, né, deixar ele mais enxuto, porque a gente vai ter outro capítulo que vai falar sobre esse mesmo conteúdo, que vai vir aí complementando. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido direitinho as informações. Vou deixar para vocês a atividade lá no Plural, na plataforma, certo? E qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.